Na terça-feira passada sobre o Evangelho conforme Mateus, a gente falou que o animal que representa o Evangelho de Mateus é o leão, que o leão representa a realeza, né? Monarquia, governo, e o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Messias, né? E a palavra Messias, no hebraico, é a mesma coisa de Cristo no grego, está associada a isso, ao governo de Deus entre os homens. Por isso que tem a foto desse leão aí, para representar o Evangelho de Mateus. Nesse slide aí, nesse próximo slide, a gente tem os pontos que a gente já observou na terça-feira passada. Terça-feira passada a gente já falou sobre a origem do autor, que é Mateus. A gente já falou da data e do lugar. E a gente falou sobre o conteúdo de maneira geral do Evangelho. Então o autor é Mateus, que tem um nome grego, que significa dom de Deus, e ele também tem o nome hebreu, porque ele era hebreu e tinha também outra nacionalidade, a nacionalidade romana. O nome hebreu dele, Levi, que significa devoto. Ele era publicano, que é cobrador de impostos, e foi um dos 12 apóstolos. O Evangelho de Mateus provavelmente foi escrito em Antioquia entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. E o conteúdo do Evangelho de Mateus está restrito a dois pontos que são marcados pela seguinte frase: desde esse tempo. Mateus 4,17, quando diz desde esse tempo começou Jesus a pregar, fala sobre o começo do ministério público de Jesus, o ministério da pregação de Jesus. E Mateus 16, 21, que fala desde esse tempo começou a mostrar que era necessário ir a Jerusalém, padecer, depois ser morto e ressuscitado. Esse texto de Mateus 16 e 21 fala do começo do declínio da popularidade de Jesus. Marca justamente aquele ponto onde Jesus começa a confrontar os seus seguidores. Todos esses três assuntos a gente falou na terça-feira passada. Nesses poucos minutos foram apenas uma recordação. Então a gente vai começar a partir de hoje nesse slide que fala sobre o esboço do Evangelho de Mateus. Então todo o ensino a partir de hoje vai ser baseado dentro desse esboço, tá? Primeiro ponto, que fala sobre as profecias acerca do Messias que foram realizadas. Segundo ponto, os princípios do Messias anunciados. E aí segue. Então a gente vai, a partir do próximo slide, explicar ponto a ponto, levando em consideração esse esboço mostrado nesse slide aí. Pode avançar aí. Bom, então vamos lá. A primeira seção do Evangelho de Mateus trata justamente sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus. Então, capítulo 1, versículo 1, a gente viu aqui terça-feira passada, que fala da descendência de Jesus, dos ancestrais de Jesus. Fala Jesus, filho de Davi, para apontar que Jesus era da linhagem messiânica. Jesus, filho de Abraão, para apontar que Jesus era filho dos judeus, hebreu, assim como todos os demais irmãos, tá? Então a genealogia de Jesus era importante dentro do propósito de Mateus, porque o Evangelho de Mateus ele é escrito principalmente para judeus. É claro que o Evangelho vale para toda a igreja, mas o público primeiro a ser alcançado por Mateus era o povo judeu. Então, o povo judeu era muito apegado à questão de genealogia. Como Mateus ia provar que Jesus era o rei, descendente de Davi, e portanto o Messias aguardado pelos judeus, era extremamente importante ele provar genealogicamente essa descendência de Jesus pela linhagem de Davi. Mas antes de falar que ele era da linhagem de Davi, é importante reafirmar que ele era da linhagem do povo hebreu. Por isso que a genealogia passa por Abraão.
que Abraão é o pai dos hebreus. Ele e Sara deram origem aos hebreus. Então Abraão é o receptor inicial das promessas. A Abraão, Deus fez a seguinte promessa: seu descendente, através dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a Davi, Deus fez a seguinte promessa: seu trono nunca passará. Então Davi é o fundador da casa real de Judá. Então há uma promessa que a casa de Judá reinaria pelo descendente de Davi. Então, se a gente perceber aí na genealogia do Evangelho de Mateus, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, Mateus capítulo 1, vocês vão perceber aí o seguinte, lá no versículo 17, 1 e 17: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então a ênfase aqui no número 14 é uma ênfase teológica, uma ênfase profética, porque o nome Davi, lá no hebraico, é David. Ele é composto por 3 consoantes hebraicas: é o Dalet, o Vav e o Dalet. As letras hebraicas têm valor numérico. Então, somando o valor numérico de 2 Dalet e 1 Vav, dá o número 14. Como os judeus eram muito apegados à questão da numerologia, quando Mateus dá ênfase 3 vezes, ou dá ênfase a 3 grupos de 14, na mente do judeu já está reforçada a ideia da descendência por Davi, ou seja, a descendência messiânica de Davi, de Jesus, via Davi. Então, nesse versículo 17, a gente percebe o esforço de Mateus, através da numerologia judaica, hebraica, de provar realmente que a descendência de Jesus é por Davi. Então, 14 é uma ênfase não numérica, e sim teológica ou profética, tá? Bom, a gente tem uma outra coisa para observar aqui, que é com relação ao nascimento de Jesus Cristo, que está a partir do versículo 18 até o 25. O que é importante a gente observar aqui? É o versículo de número 23, que diz assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Lá no hebraico é Immanuel, né? Immanu, conosco, El, Deus. Então, Deus conosco. Agora, esse texto aqui de Mateus capítulo 23 é a citação de uma profecia. Qual a profecia? A profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde tem esse texto, eis que a Virgem conceberá, a palavra usada lá no hebraico é a palavra hebraica alma, que dá a ideia de uma jovem na idade para se casar, que seria aí entre 16 até 20 anos mais ou menos. Não é uma palavra dentro da linguística específica para sexualmente pura. Então, ao longo dos anos, houve muita controvérsia com relação a isso. Mateus, para poder fechar esse assunto, ele usa a palavra grega paternos para traduzir a palavra hebraica alma, que era uma palavra genérica, enquanto que pártenos já era uma palavra específica. Então, Mateus não deixa dúvida nenhuma com relação à pureza sexual, à virgindade no sentido sexual de Maria. Então ele usa um termo bem específico para que derrubasse todas as controvérsias que já existiam naquela época pelos estudiosos. Ao longo dos anos, até os dias de hoje, ainda há muita controvérsia também por causa desse termo alma.
mas quando vai para o texto grego, essa controvérsia ela é derrubada, ok? Então, Mateus ele fecha esse assunto, colocando claramente a pureza sexual de Maria. Bom, outra coisa que a gente observa aqui é com relação ao batismo de Jesus. É o batismo de Jesus. Há no batismo de Jesus uma declaração e um marco onde envolve a participação da Santíssima Trindade. Jesus sendo batizado, né, a palavra batismo é uma palavra grega, baptismo, que significa mergulho, imersão total. Então não existe, dentro da terminologia batismo por aspersão ou borrifação. Tem que arrumar outro termo, porque batismo por si só é imersão. A palavra batismo é mergulho, imersão. Então a ideia de ter criado batismo por aspersão ou batismo por borrifação é até uma agressão linguística. É a mesma coisa de eu dizer para uma criança: eu vou te mergulhar nessa piscina, mas eu pego só um pouquinho d'água dessa piscina e jogo no rosto dela. Eu mergulhei ela na piscina? Não mergulhei. Então a palavra batismo por aspersão ou borrifação é uma agressão linguística. Tinha que ser outros termos, menos batismo. Ok? Então, quando Jesus foi batizado, João, ou Batista, ele se chamava assim por causa do ofício de batizar. Batista não era o sobrenome dele. Eu disse para os irmãos terça-feira passada que as pessoas eram conhecidas pela filiação, pelo lugar de onde eram e também pelo ofício. É o caso aqui de João. Umas versões mais antigas está assim: João, vírgula, o Batista. Nas versões mais modernas está só João Batista. Então Batista é uma alusão ao seu ofício, o ofício de batizar. Ele diz para Jesus fala para ele que quer ser batizado. Ele diz: mas como pode ser isso? Eu preciso ser batizado por ti e o Senhor vem a mim. Aí Jesus fala assim: não, deixe isso por agora. Convém que cumpramos a justiça. Mas que justiça é essa? Porque Jesus, ele é a justiça em si mesmo. Ele não carece de justiça, ele é a justiça por excelência. Então não é a justiça no sentido de justiça pessoal. A justiça que ele fala aqui são as questões do reino. Então deixa por agora esse protocolo, essa dificuldade sua, e cumpre em mim a justiça. Porque o próprio Jesus lá na frente, ele fala para os seus discípulos batizarem aqueles que crescem. Essa era uma das marcas da implantação do reino de Deus na terra. O ato de batizar como um sinal público de arrependimento e confissão de pecados. O ato de que a pessoa estava confessando que estava morrendo para a realidade antiga e ressurgindo para uma realidade nova. Jesus, como aquele que veio inaugurar o reino, estabelecer o reino, ele teria que ser o primeiro a dar o exemplo nesse sentido. Não que ele carecesse de arrepender-se de algo ou de algum pecado cometido, porque a palavra de Deus diz que ele nem engano achou-se em sua boca durante a sua vida aqui, mas para dar o exemplo. Porque ele, ao estabelecer, ele fez primeiro. Tudo que Jesus fez na terra, tudo que ele mandou fazer, melhor dizendo, tudo que ele determinou, ele fez antes. E o batismo era um desses casos. E aqui a gente vê a participação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo repousando sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma voz que ecoa do céu dizendo: eis o meu Filho amado em quem tenho prazer nele. Então aqui há a declaração da Santíssima Trindade, tanto daquele que está sendo batizado, quanto daquele que repousa sobre ele, quanto a voz que ecoa do céu. As seitas unicistas, eu não sei o que elas fazem nesses textos, como nesse caso aqui, né? Deve dar uma confusão na mente deles. Bom, logo depois de ser batizado, a palavra de Deus diz que ele foi
para o deserto, preparar-se para começar a sua carreira pública, começar a anunciar o Evangelho, começar a implantar as ideias do reino. Eu pergunto para você, alguém que não tem pecado precisa preparar-se? Outra vez ele está dando o exemplo. Assim como o ato de batizar-se foi para dar exemplo, o ato de ficar no deserto 40 dias, jejuando e orando para se preparar para a função ministerial, foi também para dar o exemplo. Agora eu pergunto para vocês, Jesus jejuou e orou 40 dias, e a gente, hein? Está precisando de orar também, né? Olha, a tentação de Jesus ao final desses 40 anos, 40 dias? Onde que eu estou 40 anos? É porque o pastor Enoque ontem falou tanto de 40 anos, né, na pregação dele, né, Montana? Que 40 anos está na minha mente aqui. 40 dias. Ao final desses 40 dias, o diabo veio para tentar. E a tentação foi em 3 níveis: física, espiritual e moral. Jesus estava com fome. Ele chega até em Jesus e diz: você está com fome? Uai, manda essas pedras aí transformarem em pão, come. Aí Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo é tão carudo que ele continuou, insistiu. E disse para Jesus, né, no segundo ponto aqui, falou para ele assim, que se ele se lançasse do pináculo do templo e não acontecesse nada, era uma prova de que Deus era com ele. O diabo queria que Jesus tentasse a Deus. E Jesus falou: de maneira nenhuma tentarás o Senhor teu Deus, diz a palavra. Aí depois o diabo leva Jesus e mostra a Jesus assim, todas as belezas da terra, os reinos com suas riquezas, os grandes palácios. Ele é tão cara de pau que ele queria oferecer algo que não era dele. Ele falou assim: se o Senhor prostrar, me adorar, eu te dou tudo isso. Como é que ele pode dar uma coisa que não é dele? A Bíblia diz que do céu do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas ele é cara de pau, hein? Se prostrar, me adorar, eu te dou tudo isso. Questão moral: atingir Jesus do seu orgulho. Porque o ser humano, ele é dado ao espetáculo, ele é dado à aquisição de bens, e muitas vezes com facilidade, né? Ele quer as coisas com facilidade. Só que Jesus não caiu nessa. Aí Jesus falou assim: somente ao Senhor teu Deus adorará. E o diabo falou: esse não tem jeito não. Pegou e foi embora, fugiu dele. Bom, então o batismo de Jesus e a tentação serviram para a preparação para os trabalhos públicos. Então, nessa sessão, a frase para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta, ou expressão equivalente, ocorre 5 vezes. Então, nessa sessão de capítulo 1, versículo 1 até capítulo 4, versículo 11, essas expressões equivalentes a cumprir-se o que foi dito pelo profeta é uma tentativa de Mateus de explicar que aquele Messias que está sendo apresentado aos judeus, nele todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Então, à medida que o Evangelho de Mateus vai andando, isso aqui vai ser uma característica desse Evangelho, essa expressão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ou pelos profetas, dependendo do caso. Já no Evangelho de Marcos, que está escrevendo para Romanos, você não percebe essa insistência de Marcos, porque Romanos não estava muito preocupado com questões de profecias, porque não era hábito dos romanos lerem o Antigo Testamento, mas era um hábito dos judeus, e os judeus conheciam o Antigo Testamento. Por isso que Mateus sempre está dizendo: para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. Bom, segunda sessão, capítulo 4 até o capítulo 7, versículo 14. A segunda sessão do Evangelho de Mateus começa com Jesus
lá na região da Galileia. Ali tem um mapa, onde as setas indicam lá o mar da Galileia. Na verdade, ali não é um mar, é um lago, é um grande lago. É como se fosse assim, Serra da Mesa, né? Um grande lago. Ele é chamado de Lago de Genezaré, ele é chamado de Lago de Tiberíades, então fica aí na região da Galileia, ou também é chamado de Mar da Galileia, embora a gente tenha que ter a ciência de que, de fato, não é um mar, é sim um grande lago, viu? Mas ele é chamado de mar naquela época por causa da sua grande extensão para aquele território, né? Vocês podem perceber aí que o Rio Jordão é muito maior do que o Mar da Galileia. Olha o Rio Jordão aí, o Mar Morto, melhor dizendo, o Mar Morto aí embaixo é muito maior do que o da Galileia, o Mar da Galileia. Bom, então, essa segunda sessão, Jesus inicia o seu ministério lá na região da Galileia. E na região da Galileia, a gente tem lá as cidades de Cafarnaum e a cidade de Tiberíades. Mas a região de Cafarnaum, aquela primeira seta lá em cima, lá, é a região onde Jesus mais concentrou suas primeiras semanas do seu ministério, tá? Na região de Cafarnaum. Nos evangelhos você vai ver direto a palavra de Deus falando que Jesus estando em Cafarnaum, Jesus estando na sinagoga de Cafarnaum, é essa região aí ao norte da Galileia, ou do mar da Galileia. Bom, nessa sessão, Jesus ele declara os princípios espirituais e éticos do reinado messiânico. Vai ser destacado aí os principais aspectos dos integrantes do reino: humildade, piedade, mansidão, justiça, misericórdia, pacificação, etc. Tá? Há algumas características do súdito do reino demonstrado aqui nesta sessão, principalmente no Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, versículo 1 e vai até o capítulo 7, versículo 14. Sim, José? Não, só uma dúvida. Cafarnaum era onde ele morava. Morou em Cafarnaum. Bom, somente Mateus usa a expressão o reino dos céus, Basileia ton uranon. Essa é uma expressão usada só em Mateus. Os outros evangelistas usam a expressão Basileia tu teu, reino de Deus. Alguns teólogos querem colocar essas expressões como sendo coisas distintas, mas na verdade não são. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, é o reino do Messias. Naquele primeiro plano, Jesus resgatando os homens da questão do pecado. E no segundo plano, que ainda não aconteceu, é o governo de Jesus na terra. Então, o reino dos céus envolve essa questão. Então, tanto faz eu dizer reino dos céus ou reino de Deus, é uma coisa só. Embora a gente encontre um ou outro teólogo que vai querer fazer distinção entre esses termos, mas são termos equivalentes e querem dizer a mesma coisa. É o reino de Deus entre os homens. Então, Mateus é o único a usar a expressão reino dos céus, mas também ele usa o reino de Deus, a expressão reino de Deus, durante 5 vezes, enquanto que reino dos céus ele utiliza 35 vezes. Bom, nesta sessão, que vai do capítulo 4, versículo 12 até o capítulo 7, versículo 14, a gente tem aí o Sermão da Montanha. Pega a sua Bíblia aí e olha para você ver, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5
até o capítulo 7, alguns colocam como sendo até o 14, e outros colocam como sendo até o 29. Capítulo 7, 29. O mais correto é, na minha opinião, afirmar que vai até o 29, viu? Capítulo 7 até o 29. Porque o 28 e 29 fala assim, ó: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, não com os escribas. Então, o sermão do monte vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29. Tá? Então, o que a gente tem nesses capítulos? A gente tem Jesus ensinando sobre os aspectos espirituais do reino e os aspectos éticos e morais do reino, para que aqueles que abraçassem o reino do Senhor, o reino de Deus, seguissem esses padrões. Jesus começa falando sobre a bem-aventurança, né? Bem-aventurados, a palavra grega lá é makarioi, muito felizes, felicíssimos, são aqueles que, aí Jesus vem falando, né? Os humildes de espírito, os mansos, vai falando uma série de qualidades ali que os súditos do reino têm que ter. Depois ele começa a falar, a partir do versículo de número 13, sobre os discípulos, comparando-os como sal da terra. Depois ele vem falar sobre a diferença entre a lei e o que ele vem estabelecer, a partir do versículo 17 aí a seguir. Ele fala o seguinte: a lei e a tradição diz isso, porém eu vos digo que. O que Jesus está dizendo aqui? A lei e a tradição dava muita importância à ação, ao ato, ao que é exterior. Jesus diz que Deus, ele investiga também o nosso interior. Ele faz uma comparação dizendo: olha, a lei diz que o adultério dá-se através do ajuntamento da cópula. Eu digo para vocês que se vocês olharem para uma mulher com má intenção, já cometeu adultério, já pecou. Então Jesus, ele veio colocar mais peso? Não. Ele veio trazer a verdadeira visão de Deus para os homens quando Deus estabeleceu a lei. Quando Deus estabeleceu a lei, ele a estabeleceu para mostrar o pecado ao homem e a essência do pecado. Só que o homem apegou-se tanto à lei que ele só observava as questões externas dela, não observava os efeitos internos provocados pelo pecado. Então Jesus, ele, nesses capítulos 5, 6 e 7, ele vem falar justamente sobre essas coisas. Bom, vamos passar adiante aí. A terceira sessão do Evangelho de Mateus começa a partir do versículo 1 do capítulo 8 e vai até o capítulo 11, versículo 1. Essa terceira sessão, do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1, é ocupada primeiramente com uma exposição de milagres, de vários tipos. Qual que é a intenção de Mateus aqui? Mostrar o poder de Jesus. Mas qual é a necessidade de Mateus em mostrar o poder de Jesus? Os judeus esperavam um Messias. E a maior qualificação do Messias entre os judeus era que o Messias fosse um grande operador de milagres, um poderoso milagreiro. Essa era a ideia dos judeus. Então, Mateus já havia apresentado a genealogia de Jesus, mostrando que realmente ele era Messias. Veio mostrar que esse Messias veio implantar as ideias do reino. Agora ele está mostrando que esse Messias é de fato aquele aguardado pelos judeus,
porque ele é um grande operador de milagres. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, se não me engano, ele escreve assim, os gregos esperam por sabedoria, os judeus aguardam por sinais. Então, a maneira que os judeus enxergariam o Messias era o grande poder desse Messias em realizar milagres. Então, essa sessão veio justamente para demonstrar isso. A doença, desculpa. Então, o poder de Jesus sobre a doença. Então, o capítulo 8, versículo 1 até o 4, fala de Jesus curando uma pessoa com lepra. A gente acostumou com aquela ideia de que lepra na Bíblia está associada a hanseníase. A palavra lepra é uma palavra grega, lepros, que significa doença de pele. Então pode ser qualquer doença de pele na Bíblia, ela é chamada de lepra. É claro que existem alguns casos onde a lepra na Bíblia era hanseníase, outros casos não. Tanto é que dentro da história bíblica, quando alguém ficava leproso, ou seja, tinha uma doença de pele, ele tinha que ir lá e apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote fazia a função de dermatologista. O judeu despia-se, ele analisava aquela doença de pele e dizia para ele: fica aí no estaleiro durante uma semana, para ver se essa doença sua vai evoluir, se vai piorar. Evoluiu, piorou, podia ser um quadro de hanseníase. Se fosse, tinha que ir para o leprosário, que era uma enfermidade contagiosa. Quem assistiu aquela minissérie de Davi que passou na Record? Vocês viram lá como é que era a questão da lepra? Era nesse sentido. Primeiro observar-se, se não houvesse uma retração da doença, era uma doença contagiosa, então ele era enviado para um lugar chamado leprosário. Então, lepra na Bíblia tem que se observar o contexto. Nem sempre lepra na Bíblia está associada a hanseníase, pode ser um outro tipo de doença de pele, tá? Então, a palavra lepra, lembre-se, é uma palavra grega, lepros, que significa doença de pele, ok? Então, Jesus curou um homem com uma doença de pele, está aí no capítulo 8, versículo de número 1 até o 4. A cura de um leproso. A partir do versículo 5 até o 13, a gente vê Jesus curando o servo do centurião de Cafarnaum de uma paralisia. Quem era o centurião? Era um homem da guarda romana que tomava conta de uma guarnição de 100 soldados. Por isso o nome centurião, tá? Então lá em Cafarnaum tinha lá a centúria, que era uma tropa de 100 soldados, e tinha um comandante dela que era chamado de centurião. Um dos servos desse centurião estava sofrendo de uma paralisia. Jesus, com o poder da sua palavra, curou esse homem. A partir do versículo 14 até o 17, Jesus vai à casa de Pedro, e lá estava a sogra dele com muita febre. Jesus orou por ela e daqui a pouco ela chega lá com um copo de chá para Jesus tomar, né? Que maravilha. Versículo 23 até o 27 do capítulo 8 relata o poder de Jesus sobre a natureza. Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos naquela agonia, que pensando que ia morrer, porque a coisa lá foi feia, né? Não foi apenas um vento. A palavra de Deus diz que ali aconteceu, a palavra grega utilizada lá, ele aconteceu lá um seismos, que para a gente dá a ideia de maremoto. E a palavra de Deus enfatiza quando diz o seguinte, que as águas eram agitadas e as águas estavam em volta do barco. Daqui a pouco o texto vai evoluir e diz: as águas entraram no barco. Então a coisa foi feia. Os discípulos pensaram que ia morrer. Jesus levanta-se, aquele sono tranquilo, olha calmamente para a natureza e diz: aquietas, calma. Tudo se fez bonança.
Os discípulos ficaram admirados, porque nunca tinham tido notícia de um grande poder daquele. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Né? Aqui a gente está vendo também no capítulo 9, versículo 2 até o 8, um homem sendo curado de uma paralisia, um paralítico levado por seus amigos. Jesus cura aquele homem. No capítulo 9, versículo 20 até o 22, Jesus cura uma mulher que estava sofrendo de um fluxo sanguíneo. Já tinha 12 anos. 12 anos. Uma vez um colega meu pregando, ele disse que aquela mulher tinha uma ferida nas costas que não se estancava. Durante 12 anos as costas dela sangravam. Não era as costas dela que sangravam não, viu? Era outro tipo de hemorragia. Não era nas costas não. Era aquele problema não, aquela bênção que a mulher tem, né? Alguns dias do mês. Por que é bênção? Né? Porque através dessa ação da natureza, Deus trabalha para poder trazer descendentes, né? É uma maneira do organismo da mulher se limpar. Só que aquela mulher, ela tinha um problema, porque o fluxo dela era contínuo. Era contínuo. E ela tinha gastado todo o dinheiro dela, já não tinha mais jeito para ela do ponto de vista da medicina. Lá em Marcos diz que ela ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus. Com toda a sua fraqueza, debilidade física, ela conseguiu alcançá-lo e tocou-lhe suas vestes. De Jesus saiu virtude e aquela mulher ficou curada. Capítulo 9, versículo 27 até o 31, fala sobre a cura de 2 cegos. Em outros evangelhos, fala apenas de um cego. Aqui fala de 2. Qual é o correto? Afirmar que 2 cegos foram curados ou afirmar que um só foi curado? O correto é afirmar que os 2 foram curados. Mas dentro do propósito daquele outro evangelista, ele relatou a história de um só, que foi o Bartimeu. Mateus, ele resolveu retratar a história dos 2. Então, nos evangelhos tem muito isso. Um evangelista prefere retratar a história de um, que lhe cabe melhor dentro do propósito que o evangelho quer narrar, outro fala de 2. Por exemplo, na igreja, 2 pessoas com dor de coluna podem vir aqui e Jesus curar as 2. Mas na hora do testemunho a gente pode mencionar só um. De repente o outro não está aqui, menciona só um. Né? Então isso é normal. Não há por que brigar por causa disso. Tem muita gente que briga por causa disso. Capítulo 9, versículo 32 até o 34. Jesus cura um homem endemoniado, mudo. Esquisito isso, né? Ele era mudo, estava endemoniado, ou o próprio fato de estar endemoniado que o fazia ficar mudo. A Bíblia não entra nesse detalhe. É uma das 2 coisas, irmãos. Ou ele era mudo e ficou endemoniado, ou era o demônio que o possuía e que o fez ficar mudo. Uma das 2 coisas aconteceu. A Bíblia não diz, não explica. Não é? Morte. Ixi, morte de quem? Da filha de um dirigente de uma sinagoga. Olha aí, capítulo 9, versículo 18. Quem está com o texto aberto, quem quiser ler, pode ler. 9, 18. Quanto a essas coisas, lhes dizia: eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ele viverá. Está vendo? Então lê lá o 23 até o 26. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Vendo? Então o nome desse homem era Jairo. O sinal público de que realmente a menina estava morta era todo o trabalho fúnebre que já estava fazendo ali. Tinha até os tocadores.
um cenário fúnebre em Israel, era comum ter as carpideiras. O que é uma carpideira? Mulheres contratadas para chorar durante o velório. O que você era do falecido? Nada, mas chorava. Essa profissão existe até hoje, sabia? Passou uma reportagem esses dias no Câmara Record e entrevistou lá uma carpideira profissional. Ela é contratada pelas famílias para chorarem no velório. Há um momento, às vezes, no velório que às vezes a família fica tão cansada que a família não aguenta ficar ali 24 horas debruçada no caixão. Aí a família às vezes retira-se para ir dar uma cochiladinha de uma hora e meia. Aí as carpideiras entram para trabalhar nessa hora, né? Para não deixar o morto ali desacompanhado e sem comoção. É interessante, né? Porque é muito ruim para a família, né? Não haver comoção durante um velório. Quando meu papai faleceu, há 3 anos atrás, ele estava sendo velado aqui na igreja. Vocês lembram daquela cena triste, né? Tinha gente contando piada ali fora, sorrindo, dando gargalhada, e parente ainda. Sabe o que é aquela revolta vir na gente assim, ó? Dá vontade de ir lá e falar muita coisa? Cadê o respeito? Primeiro pelo parente, segundo pelo pastor, terceiro pelo ambiente, quarto pela família. Falta o respeito. É comum você ir ver em velório pessoas contando piada, rindo, dando gargalhada, como se aquilo ali fosse uma festa e não um momento de reflexão fúnebre. Naquela época contratavam-se as carpideiras, além disso contratavam-se os músicos. Uma carpideira ficar chorando o tempo todinho sem ter algo para incentivar ela, é difícil. Aí tinha que ter uma música triste para gerar emoção na carpideira e nos parentes também, né? Brincando com essa coisa não é difícil, né? Brincar com esse assunto. Sim, mãe. Mas seu pai foi melhor, tinha isso aí. Gargalhada. Não, isso foi contratado para melhor para o pastor, a mulher e o pessoal que não pode pastor. Aí o seu pai falou que nós procuramos formação, Ela contratou o grupo todo. Aí o pastor, a pastora e as carpideiras. Meu Deus do céu. Aí nós viemos embora. Nunca ouvi falar isso na minha vida, é a primeira vez que eu ouço falar isso. Já pensou um trem desse? Aí a filha de Jairo já estava morta. Parece Todo o cenário aí mostra isso. Sim. no Nordeste parece que é costume. Isso, Inclusive essa reportagem que eu vi é lá no Nordeste. Eu não quis falar porque para não dar a impressão assim que não está. Você não fez igual Mas agora eu acabei de descobrir aqui, irmão, que aqui em Goiânia tem isso também, né? E além das carpideiras da contrato pastor, pastora, tá pior que lá então, né? Então ali está bem claro que ali tem uma morte, ali tem um funeral não, um velório, né? Jesus chega e fala assim, não, tá morrendo, ela não morreu não, ela está dormindo, mamãe. Como assim? Tudo isso Não é? As pessoas ficaram ridicularizando Jesus. Como que ela não está morta? Olha o cenário, está todo mundo chorando. A mãe desesperada. Como que ela não está morta? Jesus só chegou lá e falou, levanta ela, levantou. Olha que maravilha. Mas o interessante é que ele não fez um milagre à vista de todo mundo, né? Tem coisa que Deus opera para todas as testemunhas. Tem outras coisas que Deus opera para várias testemunhas. Deus tem os seus propósitos, né? Justamente, ali o caso de Lázaro já é para uma multidão ver. Nesse caso aqui não. Entrou só ele, alguns discípulos, oraram, a menina ressuscitou, né? Bom, então esse dirigente é o Jairo, né? Dirigente da sinagoga de Cafarnaum, a região onde Jesus morava. Bom, a comissão dos 12, em Mateus capítulo 10, foi uma delegação de autoridade e poder de Jesus a eles. Jesus sabia que o seu ministério seria um ministério muito rápido,
O ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio. Então ele precisava formar discípulos para que os discípulos continuassem, né, a pregação, a divulgação das suas mensagens, dos seus ensinos. Então Jesus, ele comissionou 12 apóstolos. Na terça-feira passada a gente falou sobre cada um deles, o nome deles, a origem deles, né? Bom, quarta sessão. A quarta sessão do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 11, versículo 2, até o capítulo 13, versículo 53, a ênfase qual que é? As parábolas. As parábolas. Daqui a pouco a gente vai explicar, lá no outro slide, o que é uma parábola, tá? Mas antes da gente entrar propriamente dito nas parábolas, o capítulo 11 e o capítulo 12 antecedem as parábolas e até explica o porquê das parábolas do capítulo 13. As parábolas do capítulo 13 servem para confrontar as ideias dos religiosos judeus contidas aí no capítulo 11 e capítulo 12. Tá? Agora a gente vai falar então sobre as parábolas. Os capítulos 11 e 12 que antecedem as parábolas contêm ensinos sobre a natureza e a importância da missão de Jesus Cristo. Lá no capítulo 11, versículo 2 até o 19, João o Batista estava encarcerado. E ele já sabia que ia ser morto, porque ele acusava muito sobre os pecados dos governantes, e ele sabia que a morte dele estava chegando. Só que ele não queria morrer sem ter absoluta certeza que aquele homem que ele apresentou à nação de fato era o Messias. Então ele envia discípulos até Jesus para saber de Jesus se realmente era o Messias ou se deveria guardar outro. Talvez pelo fato de que Jesus nada fez para livrar João Batista da prisão. E qual era a ideia do Messias entre os judeus? Um poderoso rei enviado por Deus, dentro de uma linguagem simbólica, para quebrar os dentes dos inimigos e esmurrar os seus queixos. João Batista, aquele que divulgou, o Messias chegou, está lá na cadeia, morte decretada, e Jesus não fez nada. Ele disse: mas como assim? Que Messias poderoso é esse que não vem me livrar? Preciso saber se realmente é ele, porque o que eu vi, tenho certeza do que eu vi. Eu vi o Espírito descer sobre ele, eu ouvi a voz do Pai dizer que ele era o Filho amado. Mas como ele não fez nada até agora? Aí ele enviou discípulos, os discípulos chegaram lá e falaram: Jesus, João Batista não está entendendo nada. Ele quer saber se o Senhor é Messias mesmo ou tem que esperar outro. Jesus realmente entendeu a motivação de João Batista e entendeu o questionamento que os discípulos de João Batista vieram trazer a ele. Ele deu alguma explicação teológica? Gastou tempos e tempos ali fazendo discurso. Ora, conforme diz as Escrituras do Antigo Testamento, é necessário que o Filho do Homem viesse para resgatar as pessoas, em primeiro lugar, do ponto de vista espiritual. Nada disso. Jesus falou assim: agora um pouquinho aí. Aí foi continuar a obra lá, curou pessoas, né, de diversas enfermidades. Aí volta-se para os discípulos de João Batista e fala para eles assim: vai lá e anuncia para João o que vocês viram. O que eles viram? Cegos enxergarem, coxos andarem, surdos ouvirem, mudos falarem. Quando eles chegaram lá e retornaram a João com essa notícia, João entendeu. Por quê? Era uma característica do Messias ser um grande operador de milagres. Ok? Jesus repreende as cidades da Galileia, as cidades de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Jesus curou muitas pessoas ali, mas eles rejeitaram Jesus. Olha, pessoas que foram beneficiadas por milagres
na hora de reconhecerem, aceitarem, seguirem Jesus, não quiseram. Milagre quiseram. O operador dos milagres, não. Será que essa cena deixou de existir de lá para cá? Ou será que ela continua até hoje? Um dia eu preguei aqui na igreja sobre a síndrome de Herodes. Herodes, quando Pilatos mandou Jesus para ser julgado por Herodes, Herodes ficou muito feliz, porque Herodes estava ansioso em ver Jesus. Não foi? A Bíblia não fala isso? A Bíblia diz que Herodes estava desejoso, ansioso de ver Jesus. Aí ele ficou analisando Jesus assim: pô, faz um espetáculo aí, começa a fazer grandes obras aí para eu ver. Quem sabe assim eu posso te livrar? E Jesus aí, está por fora demais. Eu realizo obras não para espetáculo, para satisfazer desejo pessoal. Eu realizo obras com propósitos. E não quis fazer milagre nenhum. Herodes ficou tão nervoso que mandou Jesus de volta para Pilatos. Tem gente que é assim. É dado ao espetáculo e não ao compromisso. Não é verdade? Sim ou não? Não estou dizendo que aqui tem, não. Estou dizendo que tem gente assim, né? Tem pessoas que são como esses aqui, ó, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, querem milagre, mas o compromisso não. Chegou na hora do compromisso, rejeitaram Jesus. E Jesus repreendeu essas cidades, dizendo: olha, se nas cidades destruídas, de Sodoma, de Gomorra, né, de Tiro, de Sidom, tivessem sido realizados os milagres que aqui foram realizados, talvez o comportamento deles seria outro. Vocês perderam uma grande chance. Então, se vocês não arrependerem, o juízo sobre vocês será maior. Ou seja, quanto maior o grau de conhecimento, maior o grau de cobrança, maior o grau de repreensão. Bom, os discípulos de Jesus, lá no capítulo 12, versículo 1 até o 14, estão lá seguindo Jesus. Jesus não tinha muito dinheiro para lanche, para almoço, essas coisas, e a barriga deles estava com muita dor, né? Tanta fome. Passaram por uma espigal e falou: Jesus, fala aí, Jesus, vamos pegar umas espigas para comer, que nós não estamos aguentando não. Estamos ruins. E aí os discípulos de Jesus pegaram aquelas espigas e comeram e mataram a sua fome. Aí os fariseus viram aquilo e ficaram nervosos. Não pelo fato dos discípulos terem pegado espigas, aquilo não era roubo. Toda plantação tinha a colheita do rabisco. Provavelmente eles pegaram dessa colheita, aquela que sobra. Eles não invadiram uma plantação e roubaram, não. Pegaram já o que podia pegar, que era a sobra. A Bíblia chama isso de rabisco. Uma pessoa morra de fome, porque é sábio e não pode colher uma espiga para comer. Jesus, ele batia duro, né? Aí os fariseus ficaram com mais raiva de Jesus, porque Jesus falou assim: ó, está diante de vocês aquele que é maior que o sábado. Então eles quiseram matar Jesus, ficaram com raiva demais de Jesus. Jesus fala que era maior que o sábado. Depois de libertar e curar um demoniado cego e mudo, ele é acusado de expulsar demônios por Beelzebul. Gente do céu, vocês conseguem imaginar alguém cego e mudo? Eu tive um colega de trabalho, irmão em Cristo Jesus, uma pessoa maravilhosa. O nome dele era Willis. Estranho esse nome, né? Willis. Ele era professor de Libras, que é a língua brasileira de sinais. O Zé Carlos fez, eu fiz meia boca, né? E ele tinha um aluno cego e surdo. Fala-se mudo, mas na verdade é surdo. A pessoa não fala porque não ouve. Não é, Zé Carlos? É assim que a gente aprende? Não é? Então, a expressão falar surdo-mudo não é correto. E nem falar mudo é correto.
O mais correto dentro da nomenclatura atual é dizer surdo. Vocês imaginam você ensinar linguagem brasileira de sinais para um cego? Tem que ser braille. Imagina uma coisa dessa. Mas como que ele vai aprender o braille se ele não ouve? Então, eu disse para o Willis, como que você ensina? Aí ele disse, é tudo pelo tato. Eu pego a mão dele, molho na água. E como é que é o sinal de água no meio de Libras, Zé Carlos? Sim. Sim, né? Sim, só com o dedo assim. Só com o dedo. Aí, diz que molhava a mão dele na água, pegava o dedo e passava assim na boca dele para ele saber que esse era o sinal de água. Então, tinha que ser tudo pelo tato, pelo olfato, e é impossível ensinar todas as palavras, porque algumas delas são abstratas. Não tem como você ensinar por tato, por olfato, não é? Então, imagina só o sofrimento desse homem Manduça. Não enxergava e não escutava. Ele me contou desse filme, e eu tenho que assistir esse filme. Ele me falou que esse filme é maravilhoso. Já assistiu ele já? Ali no iMar tem? Não sei. Consegue ele para mim, Zé Carlos? Consegue ele para mim? Vamos assistir junto lá em casa lá. O Willis me falou desse filme, que é um filme espetacular, Black. Agora vocês imaginam, irmão Valdir, o sofrimento desse homem. Não enxergava, não escutava, portanto não falava. Foi quase que estava vegetando aí. Aí Jesus vem, e quem provocava isso? Um demônio. Jesus vem e expulsa o demônio da vida daquele homem, que ele volta a enxergar, volta a ouvir, consequentemente volta a falar. Não era para ter uma grande festa, não era para ser comemorado aquilo. Os religiosos judeus olham para Jesus e falam assim: você opera essas coisas aí, é pelo espírito de Beelzebul. Lá no Antigo Testamento, a expressão Beelzebul é originária lá do Antigo Testamento, das religiões cananeias, quando a primeira menção foi Baal-Zefron, depois Baal-Zebub. O que é o Baal-Zefron ou Baal-Zebub? É o príncipe dos demônios, de Satanás, e expulsa os demônios pelo poder de Satanás. Olha, isso é grave, gente. Aí que Jesus fala para eles: todo reino dividido não prospera. Eu de fato expulso demônios, mas não pelo espírito de Beelzebul. Eu expulso demônios pelo espírito do Senhor. Então vamos lá. Essa controvérsia gerada pelos religiosos judeus e Jesus quanto à origem do poder de Jesus deu origem às parábolas do capítulo 13, que o Borges vai passar ali para a gente. Então, as parábolas do capítulo 13 são originárias de qual controvérsia? Dessa controvérsia dos religiosos contra Jesus com relação à maneira como Jesus expulsava demônios e a origem desse poder. Então vamos ver primeiro o que é uma parábola. A parábola é uma palavra grega, parabolê, que significa comparação, ilustração ou analogia. É uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Então, parábola é uma narrativa curta que usa uma linguagem simbólica para, no final, extrair uma lição moral. Por isso que não se monta conteúdo doutrinário em cima de parábola, porque essa não é a intenção de uma parábola. Ser analisado em todos os seus itens. A lição de uma parábola é apresentar uma narrativa simbólica para extrair dela uma lição moral. Por exemplo, algumas vezes o fermento ele é comparado ao pecado.
Mas Jesus usa em parábolas o fermento para se referir a uma massa que cresce. Ele está falando de quê? Do reino de Deus, que por enquanto está pequeno, mas assim como uma massa fermentada vai crescer. Então, não se pode analisar dentro de uma análise literária, linguística, todos os aspectos de uma parábola, para se montar ali uma teologia. Parábola tem que ser vista dentro do propósito que ela apresenta: narrativa curta, recheada de símbolos, para extrair dela uma lição moral. Ok? Então vamos lá. O que as parábolas revelam? Revelam coisas extraordinárias acerca do reino para quem? Para os seguidores. Só que as parábolas, Jesus muitas vezes as contava sem que ele explicasse essas parábolas. Ele deixava a explicação para o grupo apostólico posteriormente. Qual era o propósito disso? Jesus não revelava algumas verdades para rebeldes. Versículo 11 do capítulo 13 fala sobre isso. Quem pode ler para mim, se só que eu já estiver aberto? 13. Capítulo 13, versículo 11. Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. Está vendo? Então, para os discípulos, os seguidores, Jesus explica as parábolas. Para os rebeldes, Jesus não explicou, porque era como se estivesse lançando pérola aos porcos. Tem gente que é assim. Tem gente que tem hora que você tem que silenciar-se para ele. E parece que quanto mais você combater, pior vai ficar. Então parece que você tem que silenciar mesmo, deixar a pessoa refletir. Talvez a pessoa vai se interessar e vai vir atrás de você e vai vir buscar respostas. Jesus fez muito isso. Então as parábolas serviam dentro desses propósitos: revelar coisas extraordinárias para os seguidores, mas ocultar dos rebeldes algumas verdades. Aqui em Mateus capítulo 13, a gente tem 8 parábolas. 8 parábolas. Essas parábolas foram contadas no final do 2º ano do ministério de Jesus. Jesus já estava terminando o seu 2º ano de ministério e entrando para o 3º ano. E elas foram ditas logo após os fariseus descartarem os milagres de Jesus, dizendo que eram demoníacos, conforme eu já expliquei aquela hora. Esse grupo de 8 parábolas é dividido em 2 grupos, ou essas 8 parábolas são divididas em 2 grupos. O primeiro grupo, de 4 parábolas, essas parábolas foram destinadas às multidões, onde Jesus apresenta o reino. As outras 4 parábolas, Jesus as proferiu para os discípulos, onde são apresentados os aspectos interiores do reino. Então, são 4 parábolas no primeiro grupo, que é para toda a multidão onde o reino é apresentado. O segundo grupo de 4 parábolas é específico para os discípulos, para falar sobre aspectos mais interiores do reino. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, parábola do semeador, capítulo 13, versículo 1 até o 23. A palavra é proclamada e ocasiona uma divisão entre os que a ouvem. O povo de Deus recebe a palavra, a compreende e a cumpre. É comparado a um terreno fértil, a uma terra fértil. Mas existe outro grupo. Outros deixam de ouvir, por quê? Porque o terreno, a terra é dura, cheia de espinhos. Isso fala da dureza dos corações das pessoas. Corações superficiais. Não querem criar raízes com as coisas de Deus, porque estão interessados em outras coisas. Estão interessados em posses, riquezas, e não estão interessados em ter um relacionamento com o Senhor. Por isso que essa semente jogada nesses corações inférteis
não frutificam. A outra parábola é a parábola do trigo e o joio. Aqui Jesus põe em confronto o bem e o mal, e ensina que o bem vai prevalecer. Então, o trigo são aquelas pessoas que servem a Deus, que estão interessadas em ter um relacionamento com o Senhor. O joio, mesmo estando no meio dos trigais, não tem interesse com as coisas de Deus, busca o seu interesse próprio, eles não prevalecerão. Ok? Vamos lá. Terceira parábola, o grão de mostarda. O reino de Deus pode ser insignificante ou parecer insignificante, pequenininho como um grão de mostarda, mas o evangelho anunciado pelo carpinteiro pregador provocará um grande impacto no mundo. O fermento tem a mesma ideia da questão do grão de mostarda. O fermento, uma vez adicionado à farinha, permeia toda a porção de massa, até que cada partícula seja atingida. O fermento fica invisível, mas todos podem ver o seu efeito. É assim que o reino de Deus demonstra seu poder e sua presença no mundo de hoje. Quinta parábola, parábola do tesouro. O tesouro aqui é Cristo. É Cristo quem oferece o tesouro e a pérola aos viajantes da vida. Encontram-se Jesus e acham nele um tesouro inestimável. A pérola é a mesma interpretação da parábola do tesouro. Então, a parábola do tesouro e a parábola da pérola têm a mesma interpretação. A rede, Jesus usa essa parábola para descrever o dia do juízo. E isso do chefe de família, o tesouro da família é a palavra de Deus, que é o Antigo e o Novo Testamentos. Então, esse é um pequeno resumo das parábolas de Mateus capítulo 13. Então, em casa, você vai pegar essas parábolas do capítulo 13, vai ler com maior cuidado, com tempo maior, viu? Aí, terça-feira que vem, a gente vai falar sobre a quinta sessão, a partir dela, que é quando Cristo começa a entrar em crise. E essa crise vai conduzi-lo à cruz, certo? Ele vai experimentar um período de rejeição, né? E esse período de rejeição é importante para que ele tenha tempo para intensificar o ensino apostólico, né? Trazer os apóstolos mais junto de si e ensinar com maior profundidade, com maior intensidade as coisas do reino. Então essa crise vai levá-lo à cruz. Então, a partir do capítulo 26, a gente vai estudar isso aí. A partir do capítulo 13, desculpa, a gente vai estudar isso aí, tá? Então, que Deus abençoe os irmãos. Às vezes não diz, pastor, mas está indo muito rápido, pastor. Como eu já disse, o nosso propósito aqui não é estudar versículo por versículo. Se fosse, seria fácil. Mas não teríamos tempo para isso, tá? Uma vez eu ensinei Mateus aqui, versículo por versículo, não sei se vocês lembram. Olha como é que é a minha Bíblia aqui. É daqui o tempo, todo arriscado aqui, né? Teve um irmão domingo que pegou essa Bíblia minha lá no Jardim Petrópolis, foi pastor, estava com 15 aqui. Eu falei, ensina.